Boa noite, pessoal. Como prometido, depois da nossa última aula que eu não consegui ter êxito, né? A gente não conseguimos por causa da internet. Eu resolvi gravar essa aula e compartilhar com vocês, porque essa aula, estando no YouTube, vocês conseguem acessar de casa, do trabalho, qualquer lugar que você tenha acesso à internet, você consegue visualizar e consegue acompanhar, né? Esse conteúdo e a gente não fica com a matéria parada. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre esse checklist de avaliação ergonômica. O nome da matéria é um checklist montado para se fazer uma avaliação do posto de trabalho. Então, qual é o objetivo desse checklist? Ele auxilia o técnico de segurança do trabalho a lembrar de todos os pontos ergonômicos mais relevantes durante um trabalho, durante o estágio. Então, tudo que é importante para se avaliar de ergonomia, ele contempla. Ele ainda não é considerado uma análise ergonômica do trabalho, só que ele às vezes pode te ajudar a indicar uma necessidade de uma análise ergonômica. E ele tem um ponto muito importante, que ele tem aqui, várias perguntas, e no final ele tem esse checklist, ele permite uma pontuação. Então, quanto mais baixa for a pontuação, pior. Quanto mais alta for a pontuação, melhor. Então, pessoal, o que fica de observação disso? Tudo que é quantitativo, ele é um checklist quantitativo. Tudo que é quantitativo é melhor para os empresários, para os gerentes entenderem. A pessoa não tem muita, o gerente, às vezes, o encarregado, um supervisor, um chefe de seção. Você falar com ele que tá bom ou ruim, talvez não interesse tanto ele. Não é o ouvido que ele escuta. Quando você fala com ele em número, olha, eu fiz aqui um checklist, a pontuação aqui tá muito baixa, tá dando uma condição ergonômica ruim ou péssima, é o que tá aqui. E isso já é algo que chama atenção. Fala, poxa, então até o 4 é ruim. Então, à medida que eu for fazendo as melhorias, eu consigo melhorar essa pontuação. Melhorando a pontuação, melhora as condições ergonômicas. Então, tudo que é quantitativo, isso eu aprendi muito cedo nessa área, foi essa questão. Tudo que é quantitativo, toda ferramenta de avaliação que é quantitativa, é melhor para se apresentar para a direção da empresa, e você consegue êxito desse jeito muito mais fácil. Eles entendem muito mais fácil. Até para você levar para uma reunião de CIPA é mais fácil. Você não tem que estar falando na reunião da CIPA que a pessoa não entende de ergonomia, tem um treinamento muito básico, né, para mexer com a CIPA, né, para fazer parte dos membros da CIPA. Mas quando você fala que a pontuação tá 2 e deveria, o melhor é 10, ela fala, poxa, mas a pontuação, eu fiz o checklist na minha empresa e a pontuação deu 2. E o ideal é 10, então quer dizer, está muito distante, está muito longe. Tem muito a ser feito. Então, pensando nisso, pessoal, tem aqui os vários segmentos de avaliação. O primeiro ponto aqui é a avaliação à postura, né? Como que eu avalio a postura de quem está no posto de trabalho? Primeiro, o corpo, a cabeça, tronco e cabeça está na vertical, ou seja, a coluna está reta. Marca lá sim ou não. Os braços estão na vertical, ou próximo à vertical, ou seja, próximo, colado ao corpo. Os braços estão colados ao corpo ou estão levantados? Estão erguidos. Isso também é o que está perguntando aqui. Marca sim ou não. Uma pessoa, por exemplo, um funcionário que é tecelão, que trabalha com braços levantados, aqui você marcaria não. Uma grande maioria das funções você marcaria sim. Existe alguma forma de trabalho de esforço estático? O que é o esforço estático? É o esforço sem direito a pausa. É aquela pessoa que faz o exercício, faz um trabalho, mas não tem pausa. Não consegue tirar pausa, não consegue parar, não consegue ir no banheiro, não consegue sentar, não consegue intercalar a postura. Isso é o trabalho estático. 4. Existem posições forçadas no membro superior?
A pessoa levanta peso em algum momento da jornada? 5. As mãos têm que fazer muita força? A dica que eu sempre passo quando você vai fazer esse checklist é perguntar ao funcionário. Porque às vezes você vai no funcionário num dia da semana mais tranquilo, numa época do mês mais tranquila, e às vezes a pessoa, se você não perguntar, você parte do princípio que aquele dia mais tranquilo é assim o mês todo e não é. Então é importante perguntar: você levanta peso? O que que você levanta? Deixa eu ver. É muito importante ter esse cuidado. 6. Há repetitividade frequente, algum tipo específico de movimento? Embaixo a gente vai ver e vai explicar melhor o que que é o trabalho repetitivo. Mas é importante perguntar: existe repetição de um mesmo padrão de movimento? 7. Os pés estão apoiados? Estão bem apoiados no chão quando a pessoa faz o trabalho? 8. Tem que se fazer esforço muscular forte com a coluna ou outra parte do corpo? Então, poxa, movimento forte com a coluna. A gente acabou de ver tudo que acontece com o levantamento e o transporte manual de peso. A pessoa levanta peso, é pesado, é fora de mão, a pega é boa. São perguntas que eu tenho que fazer. Há possibilidade de flexibilidade postural no trabalho? Consegue intercalar a postura? A pessoa consegue sentar, consegue ficar em, quem trabalha sentado consegue parar e ficar um pouco em pé, consegue ir no banheiro, consegue beber uma água. Eu estava passando uma dica que é sempre importante perguntar a esse funcionário. Ir em cima do funcionário, fazer várias perguntas para ele e às vezes avaliar esse checklist. Você não pode fazer ele de uma hora para outra. É importante que você vá, por exemplo, faça uma parte de manhã. E tem 10 páginas, né? Vocês estão vendo aqui. Não é ideal que você faça ele no mesmo dia, porque senão você pega um dia mais tranquilo e você pega uma mentira e toma aquilo como verdade. Não, eu vou de manhã, depois eu volto no outro dia de tarde, eu volto depois. Eu não tenho por que fazer ele direto. Eu posso fazer em todas as funções da empresa, mas não necessariamente eu tenho que fazer isso de uma vez só. É até ideal que você vá em vários momentos no setor para poder avaliar essa função da maneira correta. 9. Há a possibilidade de flexibilidade postural no trabalho, que a gente acabou de falar, né? 10. A pessoa tem possibilidade de uma pequena pausa entre um trabalho e outro, ou há um período definido de descanso e um certo número de horas de trabalho? Isso também é importante perguntar. A pessoa consegue ter uma pausa? Consegue fazer uma pausa? Se ela trabalha numa máquina, ela consegue parar a máquina? Ou isso é predeterminado pela esteira, por exemplo, que ela não controla? Que esse acionamento não depende dela. Tem muita gente que fala: aqui eu não consigo parar, mas de tarde eu tenho um horário para tomar um café. Tem muita gente que eu cansei de fazer essa pergunta, o pessoal fala comigo assim: ah, não, aqui a gente não tem pausa para café, não. A gente pega 7 horas. Antes das 7, a gente pode tomar café. De 6h45 até 7 horas eu posso tomar café. Tocou a sirene 7 horas, eu tenho que estar no meu posto de trabalho para trabalhar. Quer dizer, isso não é pausa. Uma pausa antes do horário de trabalho, que ele não está nem a serviço da empresa. Depois ele trabalha 8 horas, só para o almoço, isso não é pausa. Pausa antes do horário de trabalho não é pausa. Horário de almoço também não é pausa. É uma pausa, mas é uma pausa legal, né? A lei obriga. E as pausas que a lei não obriga, a empresa fornece? A empresa faz algum tipo de pausa? Dá algum tipo de tempo para o funcionário poder descansar, recuperar, o corpo recuperar? Tudo isso, pessoal, entra numa pontuação e depois você vai cair aqui embaixo nesse critério ergonômico da postura. O segundo ponto é a questão biomecânica. A mesma coisa, né? Tem aqui várias perguntas e tem um critério. Eu marquei algumas importantes que são o seguinte. Aí você tem aqui, ó, a bancada de trabalho está localizada em uma altura correta, por exemplo, trabalho pesado mais baixo, trabalho moderado, nível do cotovelo, e trabalho leve mais alto, 30 centímetros dos olhos. Então você olha a bancada e você vai marcando. Por exemplo, 4 aqui, ó, tem que se apertar pedais estando de pé, estando com frequência maior que 3 vezes por minuto.
Por quê? Porque o pedal é problemático em qualquer tipo de trabalho. O motorista que aciona pedal tem problema, a costureira tem problema, e tem muita gente que trabalha de pé e fica apertando o pedal para baixo. Isso é um problema. Então ele faz essa pergunta, porque às vezes, o que é importante ter esse checklist? Às vezes você olha e você passa batido, mas o checklist te ajuda a te direcionar e você acompanhar, porque de fato é um problema. Outra coisa, exige elevação dos braços acima do nível dos ombros. Aquilo que eu falei com vocês, levantou o braço até o nível do ombro já é ruim, acima do nível dos ombros já é péssimo, já é algo preocupante. Então é um ponto que tem que se avaliar, tem que se ter esse cuidado. Aqui o 10 também é relevante. Os membros superiores têm que sustentar pesos? Quanto peso? Tem que sustentar peso? Isso é preocupante. Então é algo que a gente começa a entender, começa a ter que avaliar e ter que começar a documentar. Então, se sim, eu vou colocar lá. Fica de pé parado durante a maior parte da jornada, por exemplo, um vigia de banco. Se enquadra nisso. Aquilo que eu falei em ergonomia, a gente tem as graduações do risco, né? Alguma hora é só exigência, tem uma exigência ergonômica, ainda não é risco. E em alguns casos já tem um risco ergonômico. Andar, ficar em pé andando é uma exigência. Ficar em pé parado o tempo todo é um risco. É o caso do vigia, por exemplo. Não tem problema nenhum a gente andar. Ah, Marcos, nós estamos fazendo com carteiro. O carteiro, por exemplo, ele anda muito. Mas o nosso corpo é feito para o movimento. Nosso corpo é feito para andar. O que eu não posso, é aquilo que eu já sempre falei com vocês. Não tem problema nenhum com a carga. Carga de trabalho todo mundo tem que ter, senão a empresa fecha e a pessoa não tem serviço. O nosso problema com a ergonomia é com a sobrecarga. Se a pessoa fica em pé muito tempo parado, ela sobrecarrega o corpo, o sangue não circula bem. Então isso eu tenho que marcar. E a 14 aqui, por exemplo, os objetos e materiais de uso frequente estão na área de alcance? O que seria a área de alcance? Se eu movimento muito um equipamento, ele está mais próximo da minha mesa ou está longe? Eu tenho que esticar o corpo para poder pegar. Se eu trabalho numa máquina, por exemplo, e aciono um botão, tem um painel de controle. Esse painel de controle está próximo da minha mão ou está longe? Tudo isso vai cair aqui, eu vou marcar essa pontuação e tudo isso vai cair aqui no meu critério de pontuação. À medida que eu for marcando a pontuação, ele vai me dar aqui um resultado. A questão da lombalgia. Nós acabamos de falar, saindo a aula, né, recentemente, sobre levantamento e transporte manual de peso. Então, pessoal, o que acontece aqui? Tivemos essa aula de levantamento e transporte manual de peso. Eu ensinei o treinamento, mostrei como é que faz. E esse checklist ajuda a fechar aquilo tudo que a gente viu. Por exemplo, a questão da carga, olha só. O trabalho envolve pegar cargas maiores que 10 quilos com frequência maior que uma vez a cada 5 minutos. Por exemplo, um cara que trabalha num depósito. Poxa, o cara fica o tempo todo carregando caixa de um lado para o outro, enchendo pallet, carregando. Eu tenho que ver, entender qual que é a função do cara. Ah, não, aqui é um almoxarifado, ele entrega o que o pessoal pediu e raramente ele levanta peso. Tem as diferenças. Por exemplo, aqui embaixo, olha, o trabalho envolve a necessidade de manusear, puxar e ou empurrar cargas que sejam longe do tronco. Poxa, tem que pegar um peso muito alto numa prateleira, por exemplo. Então, eu tenho que avaliar, ter esse cuidado de perguntar e às vezes conhecer o que está errado. 8. Eu tô indo com vocês só nos pontos mais relevantes, tá, pessoal? Porque o resto é muito simples. O trabalho envolve a necessidade de carregar cargas mais pesadas que 20 quilos. Poxa, o que é 20 quilos? Para me ter uma referência, Marcos. Um saquinho de argamassa. Por 20 quilos, mesmo que ocasionalmente, acontece? É importante ter esse cuidado de perguntar. O trabalho envolve carregar cargas mais pesadas que 10 quilos frequentemente. Então, tudo isso também são pontos importantes. O trabalho envolve carregar cargas na cabeça. É o caso do pessoal que carrega esse caminhão de farinha. Caminhão de farinha, quase todo mundo carrega saco de 50 quilos na cabeça. O cara fica
corpo todo branco, todo sujo, e não há nada, meu cara pode ser forte, não tem corpo que aguente isso. E isso vai cair aqui, ó, na pontuação. E eu vou saber se a pessoa tem um risco de adoecimento ou não. Essa questão aqui embaixo, pessoal, é uma questão que eu vou gastar um tempo maior com ela, porque ela é muito importante. Eu refleti muito nas últimas aulas, e é um ponto que a gente não pode passar batido, que ele é muito importante para vocês, que fala sobre a tendinite, né? Tendinite ou tendinossinoviite é sinônimo. Agora, você pode reparar que no Brasil a gente conhece como lesão por esforço repetitivo, LER. Aí começou a ficar defasado, de LER virou DORT. Só que nos Estados Unidos eles chamam de LTC. O que é o LTC? Lesão por trauma cumulativo. Ou seja, eles tiram da conta da repetição. No Brasil está muito na conta da repetição, né? E no problema não é só a repetição, é o trauma cumulativo. Tem outros fatores além da repetição. Então é o trauma cumulativo, às vezes sem pausa, às vezes com uma série de problemas também organizacionais que geram essa, essa lesão por trauma cumulativo. Por exemplo, quando você fala de algo repetitivo, no Brasil, quando você fala LER, poxa, você joga só na conta da repetitividade. Mas você acaba esquecendo disso aqui, ó, da vibração. É um dos pontos que geram a tendinite. Poxa, eu tenho uma ferramenta e ela é vibratória? Está vibrando muito? Está dando solavanco no braço? Solavanco na coluna? Tudo isso é um ponto que piora, deixa a pessoa mais disposta a ter um LTC ou tendinite. A temperatura do ambiente está ruim, por exemplo, se está muito frio, o funcionário tende a sofrer com frio e desenvolver vários problemas, porque contrai a musculatura, calor demais faz mal, tem que usar alguma luva própria, ele está usando essa luva. Então, por exemplo, as pausas, se o trabalho é repetitivo, tem pausa de 5 a 10 minutos por hora, é aplicada essa pausa? Eles conseguem tirar essas pausas? Você pode ver que esse do LTC aqui tem várias perguntas, ó, sobre sobrecarga física, sobre força com as mãos. Por exemplo, as mãos fazem pouca força ou muita força? É importante marcar de acordo com a pontuação. A mão faz uma pinça e ela pega, ela faz a pinça e pega alguma coisa pesada ou não? A questão da postura. O trabalho pode ser feito sem flexão e extensão do punho. O punho tem que ser reto. Se o punho tiver com muita guinada para dentro ou para fora, ele piora a circulação e deixa o nosso punho mais propenso a ter uma tendinite. Outra coisa que é importante aqui também é o seguinte, olha, a flexibilidade, lembra que em ergonomia é sinônimo de flexibilidade. Existe flexibilidade na postura durante a jornada do trabalho? A pessoa consegue levantar, consegue fazer uma pausa, consegue fazer um alongamento. Porque quando você faz esse alongamento, pessoal, o sangue circula, retira a toxina do músculo, passa o oxigênio. É todo um trabalho que o nosso corpo faz para recuperar o nosso músculo nesse período. Então, se o funcionário trabalha numa atividade que ele não consegue fazer pausa a hora nenhuma, ele ainda faz hora extra, quer dizer, trabalha além da jornada estabelecida, é algo preocupante. Posto de trabalho agora, não é só o funcionário. E o meu posto de trabalho? A altura do posto de trabalho tem algum tipo de regulagem? Regulagem, flexibilidade é sinônimo. Tem flexibilidade? Ou na cadeira, ou na mesa? É importante ver. Outra coisa que é importante, ó, na questão da repetitividade, eu falei muito na última aula e aconselhei até que fossem. Eu falei até que fosse observado um documentário, aproveitar esse período de recesso, um documentário um pouco longo, mas tem no YouTube, chamado Carne e Osso. Esse documentário é um documentário sobre a fiscalização do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, em cima dos frigoríficos, os matadouros do Brasil. Muito voltado inicialmente em cima dos frigoríficos de frango, né?
Porque no frigorífico de frango a repetição é muito pior do que o frigorífico de bovino, suíno e buvalino. Muito pior. Então eles fazem, é um documentário que vale muito a pena, porque você vê a visão do fiscal, você vê os problemas, você vê uma entrevista com o funcionário. E lá eles falam que o trabalho é muito repetitivo, que o funcionário tem que fazer a desossa do frango. Para tirar, por exemplo, o peito do frango, para fazer aquela contracoxa, um monte de coisa que ele faz. E lá fala o seguinte, ó, é o que fala aqui. O ciclo de trabalho é maior que 30 segundos. O que seria isso? Por exemplo, o que a lei fala? A lei fala, não é nem a lei, né? É mais um consenso da ergonomia em relação à segurança do nosso corpo. O ideal é que quem trabalha com repetição tenha de 30 a 35 segundos de tempo de ciclo. O que é tempo de ciclo? É o tempo que eu tenho para terminar determinada tarefa. Por exemplo, se eu tenho que pegar um parafuso e apertar numa máquina, numa placa lá uma placa de um motor, se eu consigo apertar 8, 10 parafusos e eu tenho mais de 30 segundos, beleza. 40 segundos, 50 segundos é o ideal. 30, 35 é o mínimo. E eu, por exemplo, considero 35. Esse texto aqui fala 30. Nesse documentário, vocês vão observar que o funcionário tem 15 segundos para desossar uma peça de frango. Então, se ele tem 15 segundos para desossar uma peça de frango, em 1 minuto, ele faz praticamente 60 repetições. Ou seja, o tempo de ciclo dele é muito rápido. O tempo de ciclo dele é de 15 segundos. Por minuto, ele chega a fazer 60, 70 movimentos. Alguns casos, que vocês vão ver lá no vídeo, tem algumas pessoas, né? O ideal é você fazer 30, 35 movimentos por minuto. Lembra sempre disso. 30, 35 movimentos por minuto. Alguns funcionários de frigorífico chegam a fazer 80, 90 movimentos por minuto. Ou se o limite é 30, é muita exigência do corpo. O corpo não aguenta. Nosso corpo não tem tempo para recuperar fazendo isso. Aí aqui embaixo ele fala também, ó, outra coisa que é importante. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, no caso do ciclo maior que 30 segundos, que é o ideal, há diferentes padrões de movimentos, de forma que a pessoa não fique mais do que 50% do ciclo. No ciclo, no caso aqui, é ciclo de jornada. Por exemplo, imagina que eu trabalho com repetição de manhã. Poxa, almoço na parte da tarde, é ideal que eu faça outra coisa. Se eu voltar na parte da tarde e continuar fazendo a mesma coisa, passa de 50%. Eu trabalho 8 horas, 4 de manhã, 4 de tarde. É o ideal que eu fique de manhã fazendo um trabalho, de tarde fazendo outro. Aí sim eu consigo controlar bem a repetitividade de forma que ela não me faça mal. Porque a repetição, quando você pega para estudar o trabalho repetitivo, as doenças, né, que foi epidemia no Brasil, né, quando começou a época do computador, o que acontece? Quando você começa a estudar, você começa a observar que tudo estava relacionado com a pausa, tudo estava relacionado com o tempo que a pessoa tem para trabalhar. Se de manhã ela trabalha com repetição, é ideal que depois do almoço ela faça outra coisa. Ela não tem que sair mais cedo, ela pode trabalhar, mas trabalhar fazendo outra coisa, não aquele trabalho repetitivo. Porque se ela continuar naquilo, aí sim o trabalho fica pior. Aí pergunta aqui embaixo, olha, há rodízio nas tarefas? A pessoa consegue revezar? Ou ela fica aqui fazendo aquele trabalho repetitivo o dia inteiro? E isso são pontos que são importantes. Quem não tem revezamento quase sempre tem problema. Próximo aqui, pessoal, ferramenta de trabalho. Aqui fala do diâmetro da manopla. Lembra que eu falei com vocês da qualidade da pega? A pega de uma ferramenta é muito importante. Aí tem os milímetros corretos para homem e para mulher. A pega da ferramenta é importante. Se a ferramenta não tiver uma manopla adequada ao sexo, né, um homem e mulher tem a variação, ela pode ser perigosa,
Aqui fala, por exemplo, ó, a ferramenta tem menos de 1 quilo. Eu trabalho com a ferramenta. Qual o peso dessa ferramenta? No caso da ferramenta pesar mais de 1 quilo, ela se encontra suspensa. Eu, por exemplo, acho que até 1 quilo é até muito pegaram pesado aqui nesse checklist. Eu considero que até 1 quilo é tranquilo. A partir de 2 quilos, qual que é a minha opinião? A partir de 2 quilos, toda ferramenta tinha que estar suspensa. Se a pessoa usa no posto de trabalho fixo, é diferente, né? Se o cara é borracheiro e ele sai para a rua trocando pneu, de uma empresa de ônibus, aí se for no pneu ele vai na rua trocar. Tudo bem, aí não tem jeito. Agora, se ele trabalha dentro de uma borracharia, num lugar fechado, a ferramenta é pesada, ela tem que estar suspensa. Então, quando você joga essa pontuação aqui, você vê se tem baixíssimo risco ou se tem um alto risco ou altíssimo risco em cima dessa questão do LTC, que é muito séria, né? Isso aqui no Brasil teve muito. Isso aqui foi o que a gente daria sequência na aula de terça-feira, que infelizmente não foi possível, que foi a questão do checklist das parafusadeiras e apertadeiras. Então, outra coisa, aí começa aqui na questão 1. O cabo é anatômico? Ele foi projetado para a pessoa segurar e ter uma pega boa? Ele atende o contorno da mão? Tem a questão da vibração. Ah, Marcos, eu não sei. Eu, eu não sei se tem vibração ou não. Pergunta o funcionário. O funcionário não sabe, pede para alguém ligar a máquina. Você liga para mim? Você avalia para mim? Ruído é a mesma coisa. Como que eu sei, por exemplo, se uma máquina está tendo muito ruído? Eu às vezes peço para o funcionário ligar. Porque na percepção dele, às vezes, pensa comigo, pessoal. Se o funcionário está tendo uma lesão auditiva, na célula auditiva está ficando surdo, ele precisa de um ruído muito alto para ele poder ficar incomodado. E você que não tem lesão na célula auditiva, escuta bem, um ruído mais baixo você já escuta. Então não adianta perguntar ao cara às vezes, é importante falar assim, você liga essa máquina? Deixa eu posso dar uma olhada? Pô, às vezes você vai ver, tá com um ruído absurdo, tá com uma vibração absurda. Mas o cara não fala nada, primeiro porque ele já tá com problema. Ele está acostumado com aquilo. Acostumou com um lado com negativo, mas acostumou. E segundo, que depois dessa crise, por exemplo, com o desemprego que tende a ter, a tendência é o cara não reclamar de nada. Tudo que você perguntar, o cara fala, não, tá bom, tá bom. Porque o cara tá morrendo de medo de perder o emprego. Você acha que ele vai ficar reclamando? Por isso que é importante você pegar e falar, não, deixa eu ver. A sua preocupação é com o funcionário. Sua preocupação, lembra sempre disso. Se o funcionário tem um problema, você tem um problema. O problema não é dele, o problema é nosso, poxa. Se eu estou lá fazendo um trabalho de ergonomia e está apresentando um problema, se eu vejo aquilo e fico quieto, eu estou sendo omisso. É um problema que passa a ser meu e eu passo a ser conivente com aquela coisa errada. É o que fala aqui, por exemplo, olha, o cabo da apertadeira escorregadio. Às vezes é importante pegar a ferramenta na mão, analisar, ver o que ele está usando. Se é escorregadio, fica sendo muito perigoso, né? Então tem toda essa questão aqui. Está suspensa por um balancinho. A barra de reação oferece risco ao operador. Tudo isso são pontos que a gente tem que colocar e tem que jogar aqui nessa pontuação. Para ver qual que é a pontuação. Isso aqui foi criado, ó, por um funcionário da Mercedes-Benz de Juiz de Fora. Um curso de ergonomia. E ele criou essa questão esse checklist voltado para as ferramentas. Isso de fato auxilia muito. Todo mundo que entra aqui já tem um checklist desse, você não começa do zero. Você já tem o know-how de uma pessoa que trabalha no setor. Em relação agora ao método de trabalho, isso aqui também é algo que a gente não tinha visto. As duas mãos começam em completo movimento de uma só vez. As ferramentas, o posto de trabalho é projetado para a pessoa trabalhar de forma simétrica. As duas mãos. Aí ele pergunta aqui embaixo também outra coisa importante que eu vim aqui, ó. Quer ver? O trabalhador tem que segurar, fixar ou sustentar peças ou ferramentas. Isso também é algo que exige muito do corpo. Então, tudo isso aqui é importante colocar nesse checklist. Olha outra coisa interessante aqui nesse 15. Ao pegar algum objeto ou controle
Existe pega, cega, simultaneamente de ação, emaranhado, aderência ou oleosidade? Ou que é pego é pesado? Poxa, tudo isso, quando eu chego nesse método de trabalho, eu tenho que avaliar. Tenho que perguntar ao funcionário, se o funcionário não souber, eu, por exemplo, já cansei de chegar no funcionário, o funcionário ser novato, não sabe muito. Cadê o encarregado? A gente não pode ter medo de abordar o encarregado, de procurar entender dele algumas coisas. Pelo contrário, isso é muito bem visto quando você faz isso. A pessoa, às vezes, o encarregado, às vezes, o cara quer a produção. Ele não entende de ergonomia. Mas tem muita gente sensata por aí. Tem muita gente quando você chega e fala, olha, isso aqui não pode, isso aqui de fato é muito perigoso, isso aqui de fato é muito. Quando eu falo isso, muita gente fala comigo assim, não, você falou isso com o funcionário? Não, não falei. Não estou aqui para expor a empresa. Eu estou aqui para tentar resolver um problema. O que a gente pode fazer para tentar fazer um meio termo, para a gente tentar melhorar? Quando você leva essa abordagem, a pessoa vê que o que você está falando faz sentido, é algo muito bem visto e visto, sim, é o trabalho que de fato o técnico de segurança tem que fazer, que é o trabalho preventivo. Não adianta depois que o cara acidentou, afastou, tá lá com um monte de perícia marcada, você chegar e falar, tá com problema, sim. É previamente que a gente tem que fazer isso, não depois. A questão da montagem mecânica, aí tem toda a questão da montagem, os setores de manutenção, por exemplo, isso acontece muito. Toda manutenção, a gente pode colocar isso aqui, é específico para o setor de manutenção. Questão da ferramenta, cabo da ferramenta, componente pesado, se está suspenso, lembra sempre disso. Sempre que for uma ferramenta muito pesada num ambiente fixo, tem que estar suspenso. Se não tiver suspenso, quem está pagando o pato é o ombro, é a coluna. Então é importante avaliar isso. E por último aqui, pessoal, pega a questão da organização do sistema de trabalho. O que seria isso? É aquela questão que eu falei com vocês da organização do trabalho, que é aquela sujeira que está debaixo do tapete que quase ninguém olha. Hoje, quem faz trabalho de ergonomia em empresa, a pessoa chega e faz um trabalho voltado muito para a questão de postura, de cadeira e mesa, e faz um documento e chama aquilo de análise ergonômica. Mas ela não faz, por exemplo, perguntas desse tipo. Por exemplo, há um estudo de carga de trabalho por pessoa? Por exemplo, está todo mundo descarregando um caminhão. Chegaram num consenso de quantas pessoas é necessário para descarregar aquele caminhão ou não? Tem 2, tem 5, tem 4. Não se tem nenhum estudo nesse sentido. Se tem esse estudo, ele é obedecido? É importante saber disso, porque, não, fizemos um estudo aqui, chegamos num consenso que era necessário ter 6 pessoas para descarregar o caminhão, mas tem 3. Mas como assim? Foi apertando, a empresa foi passando aperto, foi tirando de um setor que esses 3 vão adoecer. É importante avaliar isso e perguntar essas coisas. No caso do trabalho em alta temperatura, há definição clara de quanto tempo de trabalho e tempo de repouso? Por exemplo, tem alguma coisa por escrito? Imagina que o cara fala assim, não, tem sim. Tem uma câmera fria aqui que só uma pessoa entra. Quanto tempo que ela fica lá dentro? Tem alguma coisa por escrito? Tem algum controle? É o ideal que tenha algum controle do tempo que ela fica lá dentro. Para a gente saber de fato se está tendo esse tempo de repouso fora dela. Esses estudos são obedecidos? Não adianta a pessoa falar que tem. Imagina se o fiscal chegar lá e pede. Ele não vai falar só que tem, ele vai querer ver. Fiscal quer ver papel, fiscal quer ver documento. O fiscal não contenta só com essa questão de boa intenção, para ele não basta. Quando houver algum critério numérico de produção, isso foi baseado em estudo estruturado em tecnologia conhecida? Por exemplo, eu trabalho na confecção e minha confecção não vão fazer tantas dúzias de cueca por dia. Isso foi estruturado? As minhas máquinas têm capacidade para isso? As minhas funcionárias têm capacidade para isso? A capacidade da planta instalada da minha empresa atende essa demanda? Ou eu não tenho essa demanda nem em estoque, nem nada? A gente vai falar depois, né, sobre just in time.
Just in time, hoje as empresas trabalham sem estoque. É uma metodologia japonesa de não ter estoque parado nas empresas. Isso, por um lado, ajuda, mas nessa crise agora atrapalha. Porque está todo mundo parado, como é que você arruma estoque? Qual que é o problema do Just in Time? Os hospitais, agora com a Covid-19, os hospitais também trabalham com Just in Time. Os hospitais também não têm EPI estocado, não tem um monte de coisa estocada. Agora, como é que compra? Se todo mundo chegou nos Estados Unidos, na China, está buscando EPI, o Brasil não está conseguindo. Porque os Just in Time chegou também nos hospitais. Então, eu tenho capacidade para atender um monte de gente, mas tem EPI? Tem estrutura para isso? Você está hoje com um monte de aparelho de respirador quebrado. Pô, no Brasil tem não sei quantos mil respiradores quebrados. Então, é essa a pergunta. É uma pergunta que você faz, por exemplo, até no hospital, quem dirá na indústria. Qual a capacidade que eu tenho real? Não é a capacidade, não, a capacidade real é X. Isso é importante. 6. Na existência de trabalho fisicamente pesado, houve algum estudo definido cientificamente dos tempos de trabalhos e de pausas? Isso é importante perguntar, porque às vezes o cara está trabalhando lá, o cara está todo suado, o cara está fazendo um peso absurdo e ninguém olhou, ninguém avaliou. Se precisava de um funcionário, se precisava de dois, se tinha algum meio mecânico de auxiliar esse funcionário. Poxa, se você não faz isso, tudo que você não fizer, na hora de uma perícia, na hora se o funcionário entrar na justiça, um perito vai lá de fora e faz. Esse que é o problema. 8. Quando há avaliação de desempenho de cotas numéricas cobradas, são baseadas em possibilidades reais das pessoas? Não tem problema nenhum ter meta, né? Pelo contrário. Meta, meritocracia, avaliação de desempenho, tudo isso pode ter. Desde que seja algo real, né? Não pode ser algo que leve a pessoa à exaustão, que leve a pessoa o estresse físico e mental. Senão a pessoa vai adoecer. É importante saber se o que tem na empresa é algo justo. 9. Para épocas de maior pico de trabalho, há previsão de adequação do efetivo. Por exemplo, uma fábrica de panetone. Fica um ano inteiro, chega no final do ano, a demanda aumenta. Existe um estudo da empresa? Ah, não, eu tenho aqui 80 funcionários. Na época de final de ano, eu contrato mais 50. Existe esse estudo? Ou os 80 que estão lá pagam o pato? Tem que dar conta. Tudo isso é organização do trabalho. Quando há algum documento de cota de produção ou de resultado de trabalho sob a assinatura do empregado, ele tem a autoridade necessária? Ele tem algum tipo de autonomia para resolver alguma coisa? 11. Percebe-se formas de pressão muito forte visando os resultados? Isso também é outra coisa que adoece, porque às vezes o cara já está lá, coitado, já está trabalhando no seu limite e tem uma pressão forte para ele produzir mais e para ele trabalhar cada vez mais. Outra coisa, número de hora extra. Média de 8 horas por empregado. Poxa, eu sou contra o hora extra, estou cansado de falar isso. Mais que 20 horas extra por mês, tá vendo? Pô, é uma coisa de doido. Eu sou contra a hora extra, extremamente contra. Se está precisando de muita hora extra, com certeza precisaria de mais funcionário. A empresa quer que aquele tanto de funcionários dê conta. Hora extra, lá raramente é uma coisa, a hora extra frequentemente é um problema ergonômico sério. Há prêmio de produtividade em trabalho repetitivo? Isso também a lei é contra. Você não pode estimular a pessoa a produzir mais em trabalho repetitivo, estimular a competição, por exemplo, que senão ela vai adoecer. Há o uso frequente de urgências de última hora? Isso também é falta de planejamento. É falta de planejamento, falta de comunicação, falta de integração. Por exemplo, se um setor comercial está sempre vendendo e prometendo prazos de entrega que a empresa não tem capacidade de cumprir, para poder cumprir vai ter que fazer hora extra, vai ter que ficar todo mundo brigando, se matando lá. Poxa, tem uma coisa errada. O cara só consegue vender porque vende as coisas urgentes. Se o prazo é 10 dias, ele promete em 7. Tem que todo mundo se matar para poder dar conta de tirar esses 3 dias de trabalho.
Não tem uma coisa muito errada, ou tem um erro de comunicação muito sério. Há pessoal suficiente para cobrir época de férias ou de sobrecarga? Isso também é interessante, é uma pergunta interessantíssima. A empresa, pessoal, tem que ter estratégia administrativa para atender essas épocas de demanda. Se eu sei que tem várias pessoas de férias em tal mês, eu vou dividir as férias, não vou deixar todo mundo tirar férias junto, que isso por lei a empresa pode fazer. Eu tenho que ter esses cuidados. É porque a empresa vende muito, é porque tem funcionário de férias. Eu tenho que ter uma estratégia para cobrir falta. Por exemplo, um colégio, quando falta um professor, não tem outro que substitui, isso é uma estratégia. Imagina só, eu viro toda hora para um aluno aqui, ó, aqui o professor faltou, não vai ter aula não. Aí você vai, o professor faltou, não vai ter aula, pô, daqui a pouco o aluno sai. Não, o colégio não faz isso, o colégio tem estratégias para cobrir essas faltas. O que a empresa não tem? O outro funcionário que ficou lá, que tem que cobrir o outro que faltou? Isso não é o correto. Apesar do número de pessoas ser aparentemente suficiente, há pessoas de alguma maneira improdutivas ou sobrecarregando as demais. Isso, quando você vai na empresa, você tem a visão ergonômica, você olha muito claramente. Você olha para algumas pessoas e você nota que aquelas pessoas estão trabalhando, estão corridas, estão suadas, estão com aquela expressão de tensão. E você olha para outras pessoas, estão tranquilas, estão fazendo o trabalho num ritmo mais moderado. Tudo isso também mostra um erro muito grande. Porque, poxa, tem um trabalhando, um desequilíbrio de organização, né, de divisão de trabalho. 16. Há pessoal suficiente para cobrir a época de férias? Aqui nós falamos, né? As tarefas são compatíveis com o nível de escolaridade? Também tem isso. Os funcionários que estão no setor, a escolaridade deles é compatível com o nível de exigência cognitiva? Lembra que nós falamos lá atrás, nas primeiras aulas de ergonomia cognitiva? É isso. Às vezes é um trabalho com exigência muito grande, com um funcionário que tem pouco estudo. É ministrado treinamento? O cara teve algum treinamento? Ou o cara chega lá e é jogado lá dentro e pronto? As distribuições de tarefas é adequada? Quando você anota no setor, você vê todo mundo trabalhando no mesmo ritmo? Ou não? Há normas e práticas estabelecidas? Essas normas são exigidas? Ou está no documento, está no papel, mas nada disso é feito? A comunicação é clara em tempo hábil? É aquilo que nós falamos e vamos repetir sobre aquele método 5W2H. Esse método é um método que a Ambev usa. Método 5W2H. É um método de comunicação que auxilia muito. Quem não tem comunicação, meu caro, é um problema muito sério ali. Em situações que é necessária a pausa de recuperação, ela é claramente prescrita? Por exemplo, tem alguma pausa para o funcionário fazer, ergonômica, tirando hora do almoço? Lembra sempre disso. Eu já cansei de ir em empresa, tem pausa, tem hora do almoço. Não, isso aí é a lei que obriga. Uma hora de almoço é obrigado por lei. Fora isso, tem alguma coisa? É o que está na pergunta de baixo. Esta pausa é seguida? Não. Se for só hora de almoço, pode colocar que não. Então, de novo, pessoal, essa pontuação aqui, pela pontuação, a gente vai saber se o sistema de trabalho está bom, está ruim. Lembrando que esse modelo de checklist, eu fiz muita questão de mostrar isso para vocês, porque esse modelo de checklist é o modelo de trabalho que o PGR vai querer. O PGR vai querer muito agora essa questão da. O PGR vai fazer muita questão agora que tem a classificação do risco, que tem integração entre os setores. Por exemplo, fiz esse trabalho todo. Eu tenho que chegar lá no PPRA, no PCMSO, e integrar esse trabalho da ergonomia lá dentro. Essa documentação vai ter que ser integrada a partir de agora. Eu vou pedir um favor a vocês. Eu vou postar essa aula aqui. Eu quero que todo mundo que assistir a aula vá lá no comentário e coloque o nome. É a garantia que eu vou ter que todo mundo vai assistir. Combinado, pessoal? Todo mundo que assistir a aula vai lá no comentário e vai assinar o nome. Vai colocar o nome lá que assistiu. Eu vou pedir também a vocês para se inscreverem no canal, porque eu vou sempre procurar postar coisas para vocês, assuntos de ergonomia.
Mesmo depois que terminar as aulas, eu vou aproveitar esse canal, esse espaço que a gente já criou, para já botar muita coisa lá, muita coisa de economia, tudo que eu vejo de economia eu vou colocar lá. Então, mesmo depois que vocês formarem, tudo que vocês quiserem ter acesso de economia, vocês vão poder ir nesse canal e poder acessar. Combinado, pessoal? Não se inscrevam, não se esqueçam de inscrever nesse canal para futuramente a gente ter esse contato. Se vocês não perderem contato comigo depois que a gente se formarem. Essa parte de ergonomia a gente vai continuar se falando muito. E todo mundo que assistir a aula é para ir lá e é para colocar o nome de vocês no comentário, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.